Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. O texto está projetado aqui, fica mais fácil, para você acompanhar. Diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Quero incentivá-lo nesse momento, pedir a Deus que através do seu Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite, por meio da palavra que nós acabamos de ler. Senhor, nós reconhecemos que esse momento é de extrema importância na nossa vida. Momento quando nós nos silenciamos as vozes do nosso coração, da nossa cabeça, para ouvirmos a Tua voz. Porque entendemos, ó Pai, que a Tua voz é importante, é essencial para a nossa vida e para a nossa caminhada. A nossa gratidão, ó Pai, por termos a Tua palavra em nossas mãos. E agora pedimos, ó Pai, que o Senhor grave ela nos nossos corações. E mais do que isso, ó Pai, que esta palavra, na ação do Teu Espírito Santo, promova, Pai, as transformações, conversões necessárias no nosso meio, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que de fato nós possamos ouvir de maneira clara aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E que possamos entender aquilo que o Senhor deseja para o Teu povo no tempo presente, aqui na nossa igreja e também na cidade de Telêmaco Borba. Que nós possamos ser referenciais, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para fazer na vida das pessoas. Abençoa, Pai, esse tempo de reflexão. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos na semana passada dizendo que Roma, local para onde Paulo escreveu a sua carta, a comunidade que estava ali localizada em Roma, então ele escreve aos romanos, era o centro do mundo naquele tempo e também onde ficava o trono do imperador. Mas Roma não era conhecida apenas por ser a capital do Império Romano, e não só também porque ali estava o trono do imperador. Roma também era uma cidade conhecida porque era uma das mais bonitas do antigo mundo. Aliás, até nos dias atuais, muitas pessoas se esforçam para ter como roteiro turístico a cidade de Roma, que tem belas paisagens, belos monumentos, uma história riquíssima. Naquela ocasião e até mesmo hoje, a cultura romana influenciava a sociedade. Por isso se tinha em mente naquela ocasião que Paulo estava escrevendo aos romanos, uma afirmação, uma vontade no coração de que era uma vez na vida pelo menos visitar a cidade de Roma. Para que você tivesse realmente vivido, as pessoas acreditavam que você precisava guardar algum dinheiro, guardar algum recurso para visitar Roma e conhecer ali a cultura, a história, os monumentos, as coisas mais lindas que tinham no mundo antigo e também a forma como Roma se organizava. Mas Roma não era só conhecida pela sua beleza, pela sua organização, pela sua política, não era só conhecido também pelos monumentos históricos. Roma também era conhecida pela sua idolatria. Era conhecida também pela sua devassidão moral. E por conta disso, Paulo queria visitar Roma para que ali o evangelho de Deus também fosse pregado e para que mais pessoas pudessem se aproximar de Deus.
Ele quer dizer aos romanos que aquela cidade, que é o centro do mundo daquela época, precisava também ser alvo do evangelho, da comunicação da salvação, das boas novas que vinha da parte de Jesus Cristo. Ele começou dizendo isso nos primeiros 7 versículos que nós falamos na semana passada, e vai continuar trabalhando um pouco mais disso nos versículos que nós lemos. Mas antes dele falar a respeito disso, ele quer também fazer uma ação de graças por aqueles irmãos que estão recebendo essa carta. É interessante que do versículo 8 até o versículo de número 13, Paulo volta os seus olhos, na verdade, para aqueles que já vivem lá e que enfrentam as dificuldades naquela cidade, que não se envergonham do evangelho, mas que proclamam a palavra de Deus, que está sendo conhecido o esforço desses irmãos em todas as cidades do mundo antigo. Então, para isso, na sua oração, Paulo vai dizer que esses irmãos que moram em Roma são amados por Deus, que eles são chamados para a santidade na maior cidade do mundo e com as influências mais fortes que existiam na época. Esses irmãos também deveriam se lembrar que mesmo nadando na contramão ou remando na contracorrente, eles também contavam nas suas vidas com a graça, com a paz do Senhor Jesus e com o desejo que Paulo tinha no seu coração de visitá-los, coisa que ele não podia ter feito até aquele momento, porque tinham sido impedidos por várias outras ocasiões. Mas esse sentimento de estar com os irmãos romanos era forte no coração de Paulo, e por isso também ele demonstra sua gratidão pela vida daqueles irmãos. Mas Paulo não tem como objetivo ir até Roma somente para ter comunhão com os irmãos romanos. Quando ele acaba a sua ação de graças, ele volta os seus olhos para aquilo que é mais importante, para aquilo que ele também está chamando a igreja de Roma e os romanos cristãos a fazerem, que era de fato comunicar o evangelho a todas as pessoas, inclusive para aquelas pessoas que viviam na cidade mais importante do mundo, a cidade mais influente do mundo, a cidade mais poderosa do mundo, que era a cidade de Roma. E para ele incentivar os irmãos ali romanos a fazerem essa tarefa, Paulo então passa, depois da sua ação de graças, a mostrar como ele tem identificação, como ele está ligado ao evangelho. E na esperança que os irmãos vendo isso, eles possam também sentir o mesmo desejo que Paulo tem no seu coração, para também se envolverem com a palavra de Deus e com a evangelização. E a primeira palavra, ou a primeira expressão que Paulo vai usar para mostrar essa ligação profunda que ele tem com o evangelho, é a expressão sou devedor, que nós lemos aí nos versículos 14 e 15. Paulo é devedor. O evangelho é uma dívida que Paulo tem para com o mundo. Nós sabemos que existem várias formas de se contrair uma dívida, E quando nós falamos de dívida, geralmente nós pensamos no aspecto financeiro, no aspecto material. Mas Paulo não está dizendo que ele tem uma dívida para com os romanos financeira, Paulo está dizendo que a dívida dele sequer é com os romanos. Ele está dizendo, e aqui está explicando, que a grande dívida que ele tem não é com os romanos, mas é uma dívida que ele tem para com Jesus. Porque uma vez que ele foi chamado por Jesus, ele foi chamado para ser apóstolo, enviado, mensageiro, justamente para os gentios. Por isso, a dívida que Paulo tem se traduz melhor como mordomia. A ideia que Paulo está passando aqui é que ele precisa ser mordomo da pregação do evangelho. Ele precisa servir compartilhando o evangelho a todos os gentios, a todas as pessoas. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que essa dívida de Paulo não tem nada a ver com a questão financeira, mas sim tem a ver com a responsabilidade que ele tem com a palavra de Deus. E aí ele vai acrescentar que essa dívida que ele tem não é apenas com os judeus, não é apenas com os gentios, mas ele vai dizer que ele tem com gregos e com bárbaros, com sábios e com ignorantes. E olha só que interessante, essas 4 características que ele coloca aqui, engloba todas as pessoas que viviam no antigo mundo, porque aqueles que falavam grego no mundo antigo se consideravam as pessoas mais sábias, que o seu falar era um falar de sabedoria. E quem não falava grego era considerado bárbaro, alguém sem cultura, alguém ignorante.
E Paulo está dizendo que a palavra não serve apenas para aqueles que são sábios, para aqueles que são cultos, para aqueles que são considerados os maiorais dos tempos, mas a palavra também serve para aqueles que são ignorantes, aqueles que não têm nenhum tipo de conhecimento e que podem sim ouvir a palavra do Evangelho e entendê-la de maneira real em suas vidas. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, o que Paulo está querendo falar aos irmãos romanos e a cada um de nós é que nós também, uma vez que encontramos Jesus, ou melhor, quando Jesus nos encontra, o Evangelho enche o nosso coração, atinge a nossa vida, nós também nos tornamos devedores com a missão que Jesus tem para nós. Assim como Paulo estava em dívida e por isso a sua vida era voltada para a evangelização, nós também estamos em dívida com aquilo que Jesus nos ordenou a fazer, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O centro, o objetivo, a vontade, o que impulsiona a vida do cristão deve ser sempre a missão. Deve ser sempre a comunicação do Evangelho. E às vezes na nossa vida, nós temos colocado como centro da nossa existência, tantos planos, tantos sonhos nossos, quando o apóstolo Paulo e a palavra de Deus nos ensina que o Evangelho deve ser tudo na nossa vida. O objetivo da comunicação do Evangelho é a principal missão da igreja. E veja como Charles Spurgeon, o grande evangelista que nós tivemos no mundo, traduz o evangelismo, né? Está ali, ó. Evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. A ideia de Charles Spurgeon é a mesma ideia que Paulo carrega aqui. Paulo uma vez também precisou alimentar a sua vida, precisou que alguém estivesse em dívida com ele e atingisse o seu coração para que ele encontrasse Jesus. E da mesma maneira, nós também temos uma dívida com alguém que está passando fome e precisa do pão celestial. Eu queria que você se lembrasse quando Jesus entrou no seu coração e matou a sua fome. E o quanto de gente no mundo hoje, seja essa gente, pessoas que falam grego ou sejam bárbaros, pessoas mais sábias ou ignorantes, elas precisam também ter a sua fome saciada. E não uma fome fisiológica, mas uma fome espiritual. Quem nós precisamos chamar para vir e encontrar também o pão que um dia nós encontramos? Essa é a principal ideia que Paulo está passando aqui aos romanos. Olha, vocês que encontraram pão, vocês que tiveram seu coração atingidos em cheio por Jesus, vocês se transformaram em devedores. Vocês precisam ser mordomos da comunicação do Evangelho. Nós precisamos apontar para o pão celestial que sacia toda fome. Por isso nós cremos que o principal problema desse mundo é a falta de Jesus. Mas Paulo continua mostrando a sua profunda relação com o Evangelho. Ele não é só devedor, ele não só está comprometido com essa missão, ele não só se sente responsável, mas ele também diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque para ele o Evangelho é o poder de Deus. Nós lemos isso aí no versículo de número 16. Perceba, meus irmãos, que Roma era o símbolo do poder e do orgulho daquela época. Ser cidadão romano, e nós vemos isso em todas as páginas do Novo Testamento, porque o Novo Testamento está inserido nesse contexto. Todas as pessoas que eram cidadãs romanas, elas se sentiam orgulhosas por esse título e faziam questão de usar esse título. As pessoas que viviam em Roma, que tinham a cidadania romana, se sentiam maiorais, se sentiam especiais. E você ir na contramão dessa cultura, dizer que para você não era mais importante de tudo ser cidadão romano, era algo tido como algo de vergonha. E Paulo vai dizer que o Evangelho faz a cidadania romana parecer nada. O que ele está dizendo é que o mais importante é nós termos o título de cidadão celestial do que cidadão romano, ou cidadão brasileiro, ou cidadão de qualquer outro lugar, porque nós estamos aqui apenas de passagem. E aí que Paulo vai levantar uma coisa muito interessante. Ele prefere ser um mordomo em Roma do que um turista. Olha só que interessante. Ele prefere em Roma ser alguém que partilha a mensagem de Deus
do que se satisfazer os seus olhos, a sua mente, o seu coração com as belezas naturais, históricas, as culturas que ali se encontravam na cidade romana. E é por isso que ele diz aos irmãos romanos e a nós também: nós não podemos nos envergonhar do evangelho da salvação, de quem é Jesus e do que Jesus fez na nossa vida. O próprio Jesus, quando ele se encontra com os seus discípulos de uma maneira mais íntima, em Lucas capítulo 9, versículo 26, ele diz o seguinte aos seus discípulos: se vocês não se envergonharem de mim, eu não me envergonharei também de vocês. E por que Jesus estava dizendo isso? Porque o modo de ser discípulo de Jesus, o modo de ser cristão, vai contra as culturas modernas e as culturas do passado. Os princípios e os valores de Deus nem sempre foram os princípios e os valores da sociedade. Aliás, os princípios e os valores da sociedade quase nunca são iguais aos princípios e os valores que nós temos de Deus. E isso faz com que muitas vezes, ao pregar o evangelho, a falar quem nós somos, provocar às vezes inveja lá fora, mas também uma espécie de olhar para nós como pessoas que estão passando vergonha, pessoas que estão fora da moda, né? Fora de uso, pessoas quase que vintage, né? Mas vintage é uma coisa boa nos nossos dias, mas alguém ultrapassado. E Jesus fala, sabendo disso, que a gente não poderia se envergonhar, mas que nós deveríamos continuar firmes na nossa fé. Meus irmãos e irmãs, quando eu era criança, lá em Barbacena, para os mais velhos, né? Não era em Barbacena, mas era em Minas Gerais. Eu cheguei numa cidade e a minha família acabou indo para a Igreja Presbiteriana do Brasil na época. Foi onde eu tive a minha experiência com Jesus. E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a fazer amigos na igreja, mas tinha um grande problema. E para uma criança era um problema grande. Nas escolas, na época, no estado de Minas Gerais, era obrigatório o ensino religioso. Só não era obrigatório para quem não era católico. Então a professora começava a dar aula, e ela, antes de começar a aula de ensino religioso, ela perguntava: quem aqui não era católico? Quem aqui não é católico, né? E eu tinha que levantar a minha mão, para depois então ela me tirar da sala de aula e não ver ali o ensino religioso, não assistir a aula de ensino religioso. Eu sei que isso é uma forma de ensino ultrapassada, não se faz mais, mas naquela época isso acontecia. E eu me lembro da sensação que eu sentia, porque quando a gente é pré-adolescente ou a gente é meio criança, a gente não quer ser diferente. A gente quer ser parecido das pessoas. A gente queria ir no mesmo sentido. E levantar a mão ali era um ato de sacrifício, porque a gente sabia que a gente ia ficar fora da sala. Mas mais do que isso, a gente ia ficar fora do grupo, porque a gente ia se denunciar como alguém que não tinha a mesma religião do que as outras pessoas. E como essas outras crianças, esses outros pré-adolescentes iam olhar para mim. E isso era um ato de sacrifício. E eu fico pensando que ainda hoje a gente parece que está dentro de uma sala de aula de criança. Quando as pessoas perguntam para nós qual é a nossa religião, a quem nós seguimos, a quem nós confessamos, nós temos vergonha de dizer a respeito do Deus que age na nossa vida. Eu fico pensando que muitas pessoas dentro do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, com quem a gente convive, ainda não sabem que nós somos cristãos. Ainda não sabem o que nós fazemos de domingo. Ainda não sabem quais são os nossos valores e os princípios, porque nós temos vergonha de confessar a essas pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Isso muitas vezes mexe comigo, porque quando pequeno eu não tinha coragem, e hoje muitas vezes, acovardado pela pressão que existe cultural, eu tendo também a esconder quem eu sou. Quem é que me encontrou? Quem me salvou? E eu imagino que isso também aconteça com você. E Paulo então estava escrevendo para aqueles romanos que tinham essa dificuldade, porque dizer que era cristão naquela época estava fora de moda, eram pouca gente, pessoas eram perseguidas por isso. Hoje a gente talvez virou um pouco essa realidade. Hoje talvez você dizer que é cristão até está dentro aí da realidade da maioria, mas ser um cristão bíblico está totalmente fora de moda hoje, porque nós temos que seguir hoje princípios e valores que até mesmo Satanás colocou no meio da igreja, e a gente tem que dizer o mesmo canto que todo mundo está cantando. E quando a gente levanta o braço para dizer quem a gente não é e quem a gente é de verdade em Jesus, isso provoca em nós uma vergonha. E é por isso que Paulo, ao escrever para aqueles crentes do passado, ele diz assim: não se envergonhem
do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E o que é isso, meus irmãos? Isso quer dizer que aquilo que de fato transforma, aquilo que de fato tem poder para mudar a vida de uma pessoa, está em Jesus Cristo. E todas as vezes que nós proclamamos a palavra do Evangelho, ela não volta vazia, e ela atinge o coração das pessoas. E a palavra que muitas vezes sai dos nossos lábios para falar a respeito do Evangelho, quando nós não nos envergonhamos, pode sim transformar a vida de uma pessoa. Paulo falava que ele não se envergonhava do Evangelho, mesmo tendo estudado com os maiores do seu tempo, mesmo tendo educação tanto judaica como também uma educação gentílica. Era mestrado nas filosofias gregas, mas ele dizia que não se envergonhava do Evangelho, porque ele cria no poder do Evangelho que transformava a vida das pessoas. Hoje nós temos vergonha de anunciar às pessoas aquilo que de fato pode transformar a vida delas, aquilo que de fato pode fazer a diferença em suas vidas. Lenhant, que foi um teólogo suíço, ele diz assim: é o Evangelho, o ato decisivo de Deus, que continua a intervir na história humana para consumar a obra iniciada em Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Aquilo que Deus tem como compromisso com Abraão continua conosco, e nós temos o poder de abençoar todas as famílias da terra com o Evangelho da salvação. E o que nós temos feito com isso? Nós muitas vezes temos nos envergonhado, e Paulo vai dizer que o seu relacionamento com o Evangelho é um relacionamento de quem não tem vergonha, mas que tem a certeza que é esse Evangelho a coisa que realmente pode transformar a vida de uma pessoa. Não é o que você estudou na escola, não é o que você tem como conhecimento profissional, não é os seus dons e talentos, mas o que nós temos de mais precioso, que pode fazer a diferença na vida de alguém, que pode transformar de maneira profunda a vida de alguém, é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele vai trazer uma última lição aos romanos, importante também a nós, que nós devemos proclamar o Evangelho que revela a justiça de Deus. É interessante, meus irmãos, que Deus na Bíblia tem vários atributos, nós chamamos assim na teologia, várias qualidades. E a qualidade que nós mais conhecemos de Deus nos nossos dias é que Deus é amor. Mas esse texto nos revela um outro atributo de Deus que muitas vezes nós não gostamos de partilhar, mas que o apóstolo Paulo diz que além de que a gente tenha que mostrar a nossa dívida para com Jesus, que a gente não pode se envergonhar, a gente também tem que proclamar ou aprender a proclamar a respeito da justiça de Deus. Nós lemos o Salmo de número 11, que traz um pouco dessa justiça e nos mostra que Deus não é só apenas um Deus que é justo, mas é um Deus que ama a justiça e que odeia a iniquidade. É um Deus que está em busca da justiça o tempo todo. E aqui essa justiça não tem apenas um âmbito terreno, mas acima de tudo um âmbito também espiritual. E quando Paulo vai dizer que a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, revela a justiça de Deus, ele quer dizer também que quando o Evangelho é pregado, o ser humano cai em si e percebe quem ele é. Porque a justiça de Deus está ligada à questão da justiça romana. O Império Romano foi um dos grandes influenciadores do direito moderno. A justiça romana era apreciada nos tempos de Paulo. As pessoas viam a justiça da época de Paulo como uma justiça terrena que funcionava. Existem muitas críticas a respeito disso, mas é a base, é o berço do direito moderno. Mas é interessante que Paulo diz que a justiça terrena não tem o poder de agir de maneira justa, de maneira correta, como é a justiça de Deus, como é a justiça ou o Deus justo julgando. E ele vai dizer que toda vez que o Evangelho é pregado, o ser humano cai em si e percebe que ele nada pode fazer para satisfazer a justiça de Deus. Imagine você chegando diante de Deus, e Deus perguntando para você, e esse é o imaginário que nós temos na nossa mente, o julgamento que a gente tem lá, no céu, a ideia de julgamento que a gente tem quando chegar ao final do tempo, você diante de Deus, e Deus lá com uma caderneta na mão e perguntando a você, o que você fez de bom para ser salvo, para você entrar no céu? E aí você, talvez já com o discurso preparado, vai dizendo para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro.
E talvez conforme você vai falando, você já está bem preparado também para que Deus vai colocar algumas contra-respostas. Ele vai dizer, mas você fez isso, mas também fez isso. Você fez isso e fez aquilo. E aí no final desse julgamento, Deus pega as duas listas e coloca numa balança, e Ele vai dizer para você assim, você fez até boas coisas, mas as coisas erradas que você fez pesam muito mais, você não vai entrar no céu. A grande verdade, meus irmãos, que se o julgamento de Deus fosse dessa maneira como a gente enxerga no popular, todos nós estaríamos no inferno. É isso que Paulo vai falar, inclusive, na carta de Paulo aos Romanos, mais para frente. Porque todos nós, apesar de tentarmos fazer coisas boas, as nossas más ações são muito maiores. E se elas são muito maiores, diante de um julgamento com Deus, ninguém poderia ter um ato de justiça que o levasse a entrar no céu. É isso que Paulo está dizendo. Todos pecaram e o Evangelho faz a gente ter consciência disso. Mas o Evangelho também faz a gente ter consciência de que o ato de justiça de Deus, ou o ato maior de justiça de Deus, é a cruz. Porque aquilo que nós não podemos fazer para entrar no céu, para satisfazer a justiça de Deus, Deus o fez no seu Filho Jesus. A justiça de Deus só pode ser plenamente satisfeita diante de um ato puro, santo, imaculado de justiça. E esse ato puro, imaculado de justiça, santo, aconteceu na cruz, quando Deus entregou o seu único Filho. É isso que Paulo fala, que a justiça de Deus, ela é revelada pelo Evangelho, porque faz a gente entender que a nossa ação justa não pode agradar a justiça de Deus. Somente aquilo que Jesus fez na cruz pode agradar a justiça de Deus. E aí Paulo vai falar a respeito de Abacuque, que é muito interessante, né? O justo vive por fé, ou viverá pela fé, porque Abacuque é um profeta que chega para Deus e questiona a justiça de Deus. Israel estava sendo destruída pelos babilônios, e o profeta Abacuque sabia que essa destruição seria feita pelos babilônios, e ele ora para Deus dizendo, Deus, como é que você pode usar um povo injusto para, de alguma forma, castigar o seu povo, que foi um povo para ser chamado para ser santo? Como é que você pode usar uma vara injusta para tentar promover justiça? E Deus então diz para Abacuque, olha, fique tranquilo, que a justiça não virá só sobre os israelitas, mas também virá sobre os babilônios. Mas aquele que crê em mim, esse viverá pela fé, porque vai crer que somente a minha graça é o que pode de verdade salvá-lo. E é esse contexto que Paulo está usando aqui, que Deus, ele é justo, com quem é justo, com quem é injusto, não há justo, e que ele precisa de uma ação graciosa de Deus na vida dele. E é por isso que Paulo diz que o Evangelho promove a justiça de Deus, porque faz a gente não mais viver segundo os nossos atos, mas segundo a justiça de Deus. Você só pode viver e acreditar, tendo esperança naquilo que Deus tem preparado para você, por fé. Porque se você tentar viver com as suas obras, você vai fracassar. E hoje a maior falácia que se fala no meio evangélico é que se a gente fizer uma ação boa, nós colocamos um tijolinho na nossa casa celestial. Pelo contrário, se você não crer por fé na justiça de Deus, que entregou o seu Filho na cruz para te salvar, você não consegue chegar a lugar nenhum. E Paulo está falando, é essa mensagem que os romanos precisam ouvir, porque eles se sentem demais, porque eles acham que eles são instrumento de Deus para consertar o mundo, porque eles têm uma tal de Pax Romana, que essa Pax Romana vai trazer paz para todos os cidadãos. Eles acreditam numa cultura, numa ideologia, numa filosofia, num sistema político, e eles acham que esse sistema é que vai corrigir todas as coisas. E Paulo está dizendo, não é. Não há nada que nós possamos fazer para agradar a justiça de Deus. A justiça de Deus só pode ser agradada pelo próprio Filho de Deus que se entregou na cruz do Calvário. O Evangelho e a proclamação do Evangelho tira essa confusão da cabeça das pessoas. Imagina se nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, as pessoas estivessem deixando as suas filosofias de lado, suas ideologias de lado, a sua forma de pensar de lado, para começar a partilhar
com o mundo, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de timidez, que o que pode transformar o mundo é apenas o evangelho da salvação. Para terminar, meus irmãos, queria que colocasse aí a frase final. Diante dessas palavras de Paulo, e a gente não pode se esquecer que Paulo está escrevendo uma carta, e geralmente uma carta é muito pessoal, ela fala conosco, ela fala com as pessoas do passado, mas também está falando conosco. Essa carta tem uma pergunta para nós, e a pergunta que Paulo estava fazendo também para os romanos no passado, e essa pergunta é: o que nós vamos ser nesse mundo? Turistas ou mordomos do Evangelho? Tem um livro muito interessante, a gente já trabalhou até como série de reflexões na nossa igreja, do Eugene Peterson, que ele fala que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida. Nós nascemos para a glória de Deus, mas quando nós chegamos a esse mundo, nós começamos a achar que nós estamos aqui para turistar. E aí a gente começa a desfrutar das coisas desse mundo, sem nos lembrarmos que nós aqui somos passageiros, e que o nosso objetivo não é esse mundo, mas é o lar celestial. E a gente começa a viver as coisas desse mundo, e a gente começa a se lambuzar com os desejos e as vontades que nós temos aqui. Nós queremos conhecer para satisfazer a nossa alma, nós queremos, usufruir das coisas boas que aí tem, para que a gente possa viver como se não houvesse amanhã. O turista gasta tudo que tem, gasta até que não tem, né? Eu nem vou confessar que no final do ano, começo do ano, eu fui viajar e gastei o que eu não tenho, agora eu estou pagando, né? Geralmente a gente é assim. O turista é assim. Ele vive para desfrutar, para gostar. E ele acha até que ele quer permanecer ali. Se ele tivesse mais condições, ele falava: eu passaria aqui muitos e muitos dias. Mas Paulo diz: nós não estamos aqui para sermos turistas. Eu não estou indo para Roma para turistar. Eu estou indo para Roma para pregar, para viver o Evangelho, para ser mordomo da graça de Cristo. E ele convida a igreja romana para isso, para aprender a proclamar o Evangelho como poder de Deus, sem vergonha, e também crendo que o poder do Evangelho revela a nós a justiça de Deus. E aí, o que você vai ser? Você vai sair daqui hoje e continuar turistando, vivendo a sua vida como dá na sua cabeça, vivendo a realidade um dia de cada vez, mas desfrutando como se não houvesse amanhã? Não se esqueça, meu irmão, o que a Bíblia diz a respeito da nossa criação. Nós não fomos criados como centro do universo. Isso é uma cultura chamada antropocentrismo. O centro do mundo é o ser humano, humanismo. Agora, nós que somos cristãos, entendemos que o centro da nossa existência é Jesus Cristo, é cristocentrismo. Nós orbitamos em volta dele e daquilo que ele tem como desejo para a nossa vida. Espero que você saia daqui não como um turista, mas como um mordomo. Alguém que se sente responsável pela proclamação do Evangelho, alguém que se sente orgulhoso, vamos dizer assim, pela pregação do Evangelho, e alguém que está profundamente comprometido a proclamar a justiça de Deus. Curva a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Queria chamar você para mais um tempo de oração. Esse tempo de oração é um tempo difícil, porque é um tempo que, quando a gente é impactado pela palavra de Deus, nós temos que pedir ao Senhor para fazer as transformações necessárias na nossa vida. E nem sempre essas transformações são tranquilas. Deixar de ser turista para ser mordomo é muito difícil, é complicado. Mas esse é o desejo que nós deveríamos alimentar nosso coração, de satisfazer acima de tudo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Enquanto você estiver orando, eu gostaria de chamar até a frente os nossos irmãos e irmãs do conselho, para nós procedermos à Santa Ceia do Senhor.
Queridos irmãos, irmãs, mais uma vez nós temos a rica oportunidade e o privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Alguns ainda continuam fazendo isso de maneira sistemática, como se fosse um ato mágico em suas vidas, né? Tomar do cálice, comer do pão, de maneira mágica, parece que tira os nossos pecados e nos aproxima de Deus. Mas a mesa nunca teve esse aspecto mágico. Ela tem um aspecto sobrenatural porque ela nos apresenta Jesus como a justiça de Deus e o único que pode transformar a nossa realidade. Quando a gente se aproxima da mesa do Senhor, é Ele mesmo que oferece do seu corpo, do seu sangue, para que haja justiça em nós. Eu gosto de uma frase que se dizia antigamente nas igrejas, que quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa aparência e não os nossos pecados, mas de uma maneira sobrenatural. Quando Deus olha para nós, um coração cheio de Jesus Cristo, Ele vê o sangue de Cristo que nos lava de todo pecado. É esse sangue que nos banha, que nos redime das nossas impurezas, da nossa iniquidade. É por isso que quando a gente se aproxima da mesa, nós devemos vir com duas dimensões em mente. A primeira, a de gratidão, porque Jesus faz com que Deus olhe para nós diferente. Nós somos filhos e filhas de Deus. Mas também com aquela vontade da dimensão de olhar para o futuro e querer ser participante daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu tenho uma responsabilidade de proclamar às pessoas lá fora que não conhecem a justiça de Deus, o poder transformador do Evangelho. Não é místico, meus irmãos. Ainda que seja sobrenatural, nós precisamos nos aproximar da ceia, nos apropriando daquilo que de fato Jesus tinha para os seus discípulos. Nós, nesse instante, estaremos participando da mesa do Senhor, então eu queria deixar algumas orientações que são necessárias. Você, quando vir até a frente, deve tomar do pão e do cálice, voltar para o seu lugar e permanecer sem beber e nem comer, até que nós façamos isso todos juntos. As pessoas que estão à minha direita se sirvam aqui das fileiras que estão à minha direita. E aqueles irmãos e irmãs que estão aqui à minha esquerda, se sirvam das fileiras que aqui estão à minha esquerda. Se você está em plena comunhão com o Senhor Jesus e Ele está te chamando essa noite, a mesa não é da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas a mesa é do Senhor Jesus, e você é muito bem-vindo para vir até a frente e se servir. E enquanto nós estivermos nos servindo, nós estaremos também cantando, louvando a Deus, porque o sangue de Jesus nos limpa de todos os nossos pecados. Queria convidar você a ficar em pé, nós estaremos cantando, e você pode vir até a frente então, para se servir do pão e do cálice. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito teu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve,
Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algum irmão ou irmã, por impossibilidade de vir até a frente, foi omitido na distribuição do pão e do cálice e que precisa ser servido no seu lugar, por favor, levante uma das suas mãos para que nós possamos levar até você. Não. Vamos orar então nesse instante, consagrando o pão e o cálice. Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão, porque o Senhor nos encontrou. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, e o Senhor, através da justiça do Senhor, trouxe salvação ao nosso coração e à nossa vida. Nós te louvamos, ó Pai, por Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós conhecemos agora a verdade e reconhecemos da nossa dependência do Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que nesse instante o Senhor fortaleça a nossa fé com a participação na mesa do Senhor. Que nós possamos olhar para o sacrifício de Cristo Jesus com gratidão nos nossos corações, enchendo, Senhor, a nossa vida da esperança de um dia vivermos com o Senhor para sempre na Tua presença, mas também, ó Pai, que nós possamos ser desafiados pela mesa do Senhor, pelo sacrifício de Cristo, a não nos envergonharmos, mas a proclamarmos o Teu Evangelho como poder de salvação e como também aquele que revela a justiça do Senhor, ó Pai. Abençoa cada um nesse instante que participa da Tua mesa, para que tenha clareza, ó Pai, de que esse momento é sobrenatural por conta da Tua presença real no nosso meio. Essa é a nossa oração, consagrando, ó Pai, o pão e o cálice no nome de Jesus. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que o comerdes, fazei isso em memória de mim. Comamos do pão do Senhor. Por semelhante modo, após o Senhor Jesus haver ceado com os seus discípulos, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isso em memória de mim. Bebamos do cálice do Senhor.
todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha novamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, meu irmão, sobre a vida da tua família, todos os dias da tua existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, uma excelente semana e fique atento às nossas mais diferentes programações. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz encharque o coração, e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio, que as trevas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus